Olá, pessoal da segunda temporada do Podengue ACEA, o seu podcast em parceria da ACEA com o CREA Minas Gerais, para todo mundo que é engenheiro, para todo mundo que é arquiteto ou qualquer pessoa que se interessa por esse assunto. E nós ainda estamos no Cidades Inteligentes, porque hoje o tema é proteção, mas ainda estamos na pegada de cidades inteligentes. Hoje eu tô meio fanha, tá frio. Então, espero que quando você escutar este podcast, você ainda nos escute, mesmo com fanha, tá bom? E para falar sobre proteção, quem está aqui comigo é o Caio Franco. Eu vou apresentar ele, porque o currículo dele é maravilhoso. Formado em Engenharia Civil pela PUC Minas de Poços de Caldas, pós-graduado em Estruturas de Concreto Armado e protendido pelo IBE, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, atua com projetos estruturais de concreto armado desde 2018 e com projetos protendidos desde 2022. Muito obrigada, Caio, por sua presença. Eu que agradeço. Está aqui participando com o pessoal da ACEA. E o assunto é proteção. Certo. Quando a gente recebe esse tema, a gente olha e fala, vamos repartir essa palavra, proteção, para a gente poder entender um pouquinho sobre o assunto. Mas, como diz, todos os engenheiros já sabem o que é proteção. Se eu não souber o que é proteção, não é engenheiro, não é assim? É basicamente isso. Então, tá bom, mas tem um monte de arquiteto, às vezes, agrônomo, pessoal que assiste, fala um pouquinho, então, dos benditos dessa proteção. O que é essa técnica? Porque é uma técnica, né? Sim, é uma técnica, né? Uma técnica inserida dentro da própria estrutura de concreto armado, né? Aí a gente chama ela de concreto protendido. É basicamente uma técnica que, basicamente, a gente está tensionando a estrutura, né? Para que a gente obtenha resultados melhores em questão de vãos, né? Eu tenho vãos maiores, eu tenho elementos menores. E até para quem é da arquitetura que não tem muito conhecimento, quando conhecer vai gostar bastante, né? Porque hoje a gente tem uma ideia na arquitetura de ambientes integrados, né? Então a gente tem vãos consideráveis que a gente precisa, né, bater, né? A gente precisa aumentar esses vãos para ter essa arquitetura atual, e a proteção seria basicamente nisso, né? Então é um sistema que a gente tensiona a nossa estrutura, eu trago forças externas para a nossa estrutura de concreto armado. É sabido no ramo da engenharia estrutural que o concreto aceita muito bem a compressão, então é basicamente a gente comprimir essa estrutura através dessa força externa para que a gente obtenha uma eficiência melhor no próprio concreto. Então, a proteção você pega o concreto armado e coloca uma estrutura nele. A gente coloca, a gente chama de cabos, né, de proteção, que são cabos de aço, né? A gente trabalha geralmente no sistema convencional que a gente está atuando, são cordoalhas engraxadas, então é basicamente uma cordoalha de borracha, né, um PAD, e um cabo de aço dentro. Então ele é concretado dentro da estrutura, junto com as armaduras. E depois de um certo período a gente vem com um mecanismo externo, né, com um macaco hidráulico, e puxa esses cabos, né? Puxa esse cabo, na hora que a gente puxa, esse cabo vai tentar voltar, né? Porque ele tem uma graxa ali dentro, então ele é móvel, né? E aí a gente tem um sistema de cunhamento que trava essa estrutura. Quando ele tenta voltar, é a hora que ele aperta, vamos dizer assim. É como se ele apertasse o concreto, trazendo essa ideia de compressão no concreto e conseguindo extrair do concreto essa melhor característica dele. Então, a gente usa proteção principalmente quando a gente quer vãos grandes. Isso. Por que acontece? A gente tem que seguir algumas normas, né? E dentre elas está a questão de eu tenho que ter um limite de deformação, né? Tanto que a minha laje, a minha viga vai deformar, e também a abertura de fissuras, né? Então, quando eu aperto esse concreto, eu consigo minimizar essa deformação e né, praticamente zerar toda essa fissuração. Então, a gente consegue trabalhar com elementos mais esbeltos e vãos maiores. Ele basicamente serve para isso. Isso. Para que a gente tenha vãos maiores. Para que a gente a ideia principal do concreto protendido é zerar a fissura, né? Que aí a gente não tem muito acesso, o oxigênio não tem tanto acesso ao aço para poder causar corrosão, e ao mesmo tempo ele acaba tendo esse ganho porque a gente extrai do concreto a melhor característica dele, que muitas vezes no elemento de viga e laje não é tão utilizado. A gente tem mais compressão presente nos pilares, né? Os que sustentam as cargas verticais. Então a gente traz essa tensão de compressão no concreto, que aqui o concreto aceita bem, né? E aplica nessa nova estrutura para que ele consiga atingir esses vãos maiores e uma eficiência melhor na estrutura.
Mas então não é uma técnica nova? Não, é uma técnica muito antiga. Eu não vou lembrar a data, mas não é uma técnica nova, não. É uma técnica muito antiga, muito consolidada. Hoje ela está sendo mais aplicada em edifícios residenciais. Basicamente, proteção no começo ela foi muito utilizada em obras de infraestrutura. Pontes, viadutos, que a gente tem vãos muito grandes, eu tenho pontes que vencem 20, 30, 40 metros, e que só o concreto armado em si não atenderia. Então era muito utilizado nessas obras de infraestrutura, são obras de grande porte. De um tempo para cá, ela foi sendo aceita em obras residenciais de grande porte e hoje a gente já está com a inclusão muito grande já em residência de alto padrão. Mas por que não era aceita antes? Não, é porque ela não era muito utilizada, né? A gente tinha estruturas com vãos mais comportados, né? Era então, tipo, não tinha necessidade. Não tinha necessidade, entendeu? Porque assim, a proteção não é que toda obra, todo projeto que eu vou fazer, eu vou aplicar proteção. Não, a gente tem que ver se tem a necessidade, né? Um tempo para trás, a gente não tinha essa arquitetura que a gente tem hoje, com vãos grandes, com grandes balanços, né? Não tinha toda essa questão de ambientes integrados, a gente tinha os ambientes bem separados, né? Cozinha entre 4 paredes, a sala de jantar entre 4 paredes, a sala de estar. Hoje, se a gente pegar a sala de estar, jantar e cozinha, basicamente o que divide esses ambientes é uma bancada e um sofá, né? Então a gente não tem possibilidade de ter pilares ali no meio porque atrapalha ali o fluxo de pessoas, atrapalha a arquitetura. Então antes não tinha tanta necessidade. Conforme foi evoluindo a arquitetura, foi evoluindo também os estudos, né, de projetos, estudos de materiais. Então foi sendo aplicada e hoje a gente está vendo, além de prédios de grande porte, né, que já tem uma utilização um pouco mais antiga, hoje a gente está vendo muito em residência de alto padrão. Ah, interessante. Por exemplo, quando a gente fala sobre usar proteção para grandes vãos, automaticamente me vem o MASP na cabeça. O MASP é um perfeito exemplo. Porque o MASP é uma construção antiga. Exatamente. Então, eu lembro que o MASP deve ter uns 40 para mais. Quantos anos deve ter o MASP? Não lembro, muito mais, acho que muito mais. E aí, eu lembro que quando a gente, né, ia visitar o MASP, isso era era a primeira coisa que eles falaram: olha, esse daqui é um prédio no Brasil com um dos maiores vãos que tem em cima de construção. Eu não me lembro se ainda é hoje, mas durante um bom tempo foi o maior vão livre da América Latina. Isso. E é justamente viabilizado pela proteção, né? Lógico, tem outros sistemas ali dentro, né? Tem a própria estrutura em si, mas nele é utilizada a proteção. O MASP, acho que pra gente mostrar um exemplo para todo mundo, o MASP, acho que hoje no Brasil é o maior exemplo, porque é um prédio que todo mundo está sempre nas notícias, é ponto de encontro de manifestação, né? É um ponto artístico, né? Então, assim, acaba sendo, todo mundo conhece o MASP. Então, acho que é um dos melhores exemplos que tem de viabilização de uma estrutura daquela, né? Porque você tem todo aquele pátio livre ali embaixo. Todo mundo conhece o MASP. Sim. E aí, justamente, a hora que a gente faz, você falou sobre o vão livre, eu falei assim, nossa, o MASP com certeza foi feito de proteção. Foi, o MASP é utilizado. E assim, quando a gente fala, por exemplo, de durabilidade do concreto, o que a proteção, além de você poder trabalhar vãos livres, o que mais que ele traz de benefício? Ele traz, acho que são vários benefícios, mas eu gosto de citar os dois principais. Um ponto que está muito em evidência hoje, que é sustentabilidade. A gente sabe que para produzir o cimento a gente emite gás carbônico. Então hoje tem estudos na parte de estrutura de redução de CO2, né, das nossas estruturas. E o que mais vai afetar isso é o consumo, né, a redução de consumo de concreto. Se eu trabalho, né, com elementos protegidos, eu trabalho com elementos menores, ou seja, eu vou tendo cada vez menos um consumo de concreto. Então já reduzo aí também a questão da emissão do gás carbônico na atmosfera. E o outro ponto é o seguinte, a questão de durabilidade. O que mais prejudica o concreto não é nem muito o concreto em si, é mais as armaduras que estão dentro dele. A gente vê quando a gente vê uma barra de aço na rua ou na obra antes de ser usada, a gente vê que ela já começa a ter a cor alaranjada, ela já está em processo de corrosão, porque ela tem contato com o oxigênio. Quando a nossa estrutura de aço é concretada, né, a gente veda praticamente tudo, né, entre aspas ali, essa entrada de oxigênio, mas o oxigênio ele continua entrando. É muito mais difícil, porque ele tem a barreira do concreto, né? Só que acontece, uma estrutura quando ela não é protegida, ela é trabalhada para fissurar. A gente trabalha a estrutura para fissurar. A hora que ela fissura é a hora que o aço entra em ação e vai trabalhar. Quando essa estrutura fissura, ela permite, né, ela tem uma permeabilidade maior que esse oxigênio entre na estrutura. Então eu tenho um prazo menor, né, de tempo útil, né, de vida útil dessa estrutura. Tem que ter mais manutenções porque ele tem uma facilidade maior. Quando eu protendo essa estrutura,
a gente elimina as fissuras. A ideia da proteção, muita gente às vezes confunde. Não, a proteção a ideia é deformação zero. Nem sempre, mas a fissuração é zero. Então a ideia é ter uma peça 100% comprimida, então eu não vou ter nenhuma fissura no concreto, ou seja, eu tenho uma dificuldade muito maior de oxigênio entrar, né, e ter essa ação de oxidação na armadura. Então a gente prolonga um pouco a vida útil do concreto graças a essa limitação de fissuração dele. E ele tem um custo maior? Vai depender. Claro, a gente tem uma etapa a mais na obra, né? Então se a gente for comparar às vezes numa casa convencional, ele pode ficar mais caro. Né? Mas se eu já tenho uma estrutura de um prédio, né, que já é uma estrutura bem maior, que eu tenho vários lances de repetição, por mais que eu tenha esse material a mais, ele acaba reduzindo o custo, porque eu consigo ter um prazo menor de execução, né? Porque, por exemplo, a gente tem um tempo para retirar escoramento de uma laje, depois que é concretada. Se a gente protende, né, eu já posso retirar essas escoras, fazer o escoramento e ir para a próxima. Então a gente agiliza o processo. Então quando você pega material por material ali nessa etapa, talvez você vai gastar um pouco a mais, porque você tem um material a mais, que são os cabos de proteção. Mas se eu pegar no contexto geral de uma obra, aí a gente tem uma redução. Aí a gente tem uma redução de custo, porque eu tenho uma redução de tempo de obra, tenho uma redução de consumo também de material, porque eu vou consumir menos concreto, automaticamente eu vou consumir menos forma. Ao aplicar a proteção e ter uma estrutura 100% comprimida, é como se eu não precisasse utilizar de armadura, a gente chama de armadura passiva. A norma obriga a gente a ter pelo menos uma armadura mínima. Então, ao aplicar a proteção... A armadura que você fala são aqueles... Os vergalhões, as barras de aço. É uma estrutura sem... A gente utiliza a armadura na estrutura porque tem certos pontos que ela tem tensão de tração. E aí o concreto precisa de uma ajuda porque ele não resiste a essa tensão. Então a gente utiliza o aço. Quando eu tenho uma estrutura 100% comprimida, é como se eu não precisasse do aço. Porém, a norma, né, exige que a gente tenha uma armadura mínima. Então, além de eu ter essa redução no concreto, eu também tenho uma redução no consumo do aço. Então você acaba economizando. Você economiza. E se você for pensar que ele faz uma durabilidade maior, então, se você for ver... É por isso que você falou assim, ó, está sendo utilizado em casas não somente pelo vão, por você ter um vão livre, mas porque você tem uma economia. Sim. Dependendo das residências, a gente trabalha com casa de alto padrão, né? Quando você fala de uma casa, né, habitacional térrea popular, a gente não vai conseguir enquadrar a proteção nela, nem por necessidade, né? Não tem essa necessidade, e vai encarecer. Agora, quando a gente trabalha com casas de alto padrão, né, que o custo de manutenção da casa vai ser de acordo com o porte dela. Então, quanto maior a casa, mais ela vai ter manutenção. Então, se você conseguir utilizar desses elementos para diminuir esse período de manutenção, você também gera uma economia não só durante a obra, mas ao longo da vida útil dela. E existe só um tipo de proteção? Ou... Não. São dois tipos de proteção, aderente e não aderente. Né? A não aderente é essa que a gente utiliza, que eu falei para vocês que tem uma graxa, um PAD em volta, e ela por isso que a gente chama de não aderente, né? Ela poderia movimentar ali dentro, né, esse cabo de aço. E tem a aderente geralmente para as peças pré-moldadas. Essa aderente, a peça ela já vem, por exemplo, da usina, ela já vem fabricada. Então imagina uma viga de ponte. Mas quando a gente passa debaixo de viaduto ali, vê aquelas longarinas, né? Aquela viga ela já vem, às vezes, da fábrica protendida, ou eles protendem ela no chão, às vezes, e levanta. Mas essa não aderente, ela é protendida antes. Então você puxa o cabo, deixa o cabo tensionado, e aí você concreta. E onde é que você... E esse cabo... E o que sobra do cabo? Aí você tem que cortar, né? Você corta ele faceando ali onde é o concreto, e depois a gente aplica um produto anticorrosivo, né? Para ele não oxidar também, porque ele é um cabo de aço, né? E faz o revestimento por fora. E se você vai fazer isso, por exemplo, numa coluna, certo? Geralmente a gente utiliza proteção em vigas. Só em vigas. Existe, já vi até alguns professores meus que já aplicaram em pilares, mas vamos falar que o normal, o corriqueiro, são em elementos horizontais, vigas e lajes. E por que eu imagino que um pilar seja a parte mais difícil de você poder... Executivamente falando, né? E assim, não tem muita necessidade, porque quando a gente aplica proteção, igual eu comentei, a ideia é trazer uma tensão de compressão. Que em viga e laje, a gente tem... predominantemente a gente tem a tensão de tração nela, né? A gente chama de flexo-compressão, tem tração e compressão. Mas a tração ela é muito mais evidente do que a compressão. No pilar, né, o pilar ele basicamente ele é predominantemente comprimido.
Então ele já tem ali a utilização dele, né? É um elemento vertical que está sendo apertado pela gravidade e pelas cargas, né? Então ele já está tendo essa compressão ali. Então acaba sendo difícil utilizar a proteção no pilar por questão executiva e também por necessidade. Mas geralmente vão trabalhar em elementos horizontais. Ah, entendi. E aí, a hora que você tem essa outra proteção que não movimenta, e qual que seria a diferença de uma e de outra estruturalmente A falando? proteção, quando a gente calcula a proteção, né, assim que concretou a laje, puxou os cabos, né, na hora que a gente solta ele, né, ele tem uma cunha e ele vai travar. Nesse retorno, a gente chama de perda. Ele já tem um relaxamento natural, né, imediato, e um relaxamento ao longo do tempo. A gente chama de perda. Quando eu tenho a proteção aderente, essa perda é menor, porque o cabo de aço está em contato direto com o concreto, e eu tensiono ele antes. Então eu só vou soltar esse cabo depois que o concreto já tá curado e ele já está tensionado, né? No caso da não aderente, o concreto seca primeiro, atinge uma certa resistência, aí a gente vai lá e puxa o cabo. Então o concreto, vamos falar, a proteção aderente, ela tem menos perdas do que o concreto não aderente, a proteção não aderente. Por isso que é utilizado em obras de infraestrutura. Porque quanto menos perda eu tenho, mais eficiência a gente ganha na estrutura. Obras de infraestrutura, além da carga ser muito maior, né? A gente está falando de um tráfego de carro, caminhão, né? Eu também tenho vãos de 20, 30 metros que dificilmente a gente vai ter em edifício residencial. Né? A gente tem o exemplo do mastro, por exemplo, né? Mas geralmente prédio, casa, a gente vai ter vão aí na faixa de 8 a 10 metros. Ponte eu já vou ter, se eu atravesso um viaduto numa faixa da Bandeirantes, eu tenho ali 20, 30 metros fácil para ter que vencer. Então é utilizada geralmente em elementos pré-moldados para a gente ter menos perda de proteção. Entendi. Então é só para quando a gente. A escolha seria: ó, isso aqui é pré-moldado, isso daqui não vai ser. Geralmente a estrutura pré-moldada ela tem que ter a proteção aderente, porque ela já vem pronta. Então eu já preciso estar com ela protendida, né? É a única diferença. É a única diferença. Se você for pensar, falar, não, essa daqui é aderente, é melhor para ponte, essa daqui não, é melhor para prédio, não tem nada a ver. Não, é mais uma questão executiva. É difícil a gente executar uma proteção. Porque, por exemplo, a proteção aderente, como a gente tensiona esse cabo antes de concretar, o perfil dele na estrutura é reto. Então a gente tem só uma carga ali pegando, uma linha de proteção. Quando eu faço essa não aderente, esse cabo ele possui diferentes elevações. Então essas elevações são de acordo com as solicitações da estrutura. Então, para a estrutura residencial, comercial, seja de médio ou grande porte, é mais interessante eu ter essas curvaturas, né? Porque eu tenho uma limitação de tamanho de elemento. E na parte de pontes, que a gente tem elementos pré-moldados, né? Ele vai estar tensionado antes. Se ele tensionado antes, eu não consigo ter essas curvas. A partir do momento que eu estico, ele fica reto. Aí acabou. Então, é totalmente utilizada a proteção aderente em elementos pré-moldados, que são geralmente utilizados para infraestrutura, e para elementos moldados em loco, né? Nas construções mais usuais nossas comerciais e residenciais, é utilizada a não aderente, até por essa facilidade, que eu posso concretar e depois de um tempo eu venho com a firma de novo e puxo os cabos. E tem que ter uma mão de obra específica, por exemplo? Tem. Assim, não é, às vezes a gente... Não é qualquer pedreiro que... Não, você precisa ter um conhecimento, até porque existe, por exemplo, quando eu faço um projeto, eu tenho que emitir, né, de acordo com o CREA e com o OFEA, eu tenho que emitir uma ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica. Quando a equipe de proteção vai executar, ela também emite. Então tem uma equipe que vai lá fazer isso. Isso às vezes é o que gera um pouco de preconceito do pessoal querer aderir ao sistema, falar, vou ter que botar mais uma mão de obra especializada, é mais caro, né? Tem toda essa conversa. Mas só que você tem uma garantia, né? Porque você tem alguém assinando a execução, a responsabilidade, né? Então você tem sim uma equipe, né? Porque aí ele vai ler o meu projeto específico de proteção, ele vai posicionar. Tem alguns aparelhos diferentes, né? Eu tenho as bainhas, né? Eu tenho as cordoalhas de proteção que não são igual barras de aço, né? E eu tenho, por exemplo, a questão das placas de ancoragem, porque um lado ela fica fixa dentro do concreto e no outro lado é onde sai a ponta, que é onde puxa. Então tem todo esse correto posicionamento. Então sim, é uma firma especializada, é uma empresa especializada, mas não é nada de outro mundo, entendeu? Mas são engenheiros que vão lá. E tem que fazer cálculo? Para proteção? Tem. Esse cálculo sai do meu projeto. Que aí, por exemplo, o manuseio, né? Quando a pessoa vai lá executar a proteção, a primeira etapa ela vai distribuir os cabos de acordo com o meu projeto. Até aí tudo bem, tanto que em algumas empresas que eles têm um contingente menor, eles pedem ajuda
ao pessoal, aos colaboradores da obra, para ajudar eles a passar o cabo. Aí eles vão aferindo as medidas das elevações dos cabos. Depois que concretou, eles têm que vir com um macaco hidráulico, né, e uma bomba hidráulica com manômetro, né, para medir a pressão, e tem que puxar o cabo, uma certa força já estipulada no projeto, que é normativa, e ele tem que medir um alongamento. Então precisa ser uma mão de obra especializada. Precisa ser uma mão de obra já com treinamento. Se o engenheiro então faz uma especialização em proteção, certo? Certo. E essa proteção que ele vai fazer especialização, por exemplo, pode ser usada mesmo para uma casa e uma construção de um MASP da vida? Pode, não tem problema. A mesma Porque, coisa. Assim, o cálculo da proteção é basicamente o mesmo. Né? Até para aderente e não aderente, o cálculo da proteção é o mesmo, porque eu estou inserindo uma carga nova na estrutura. A diferença são as cargas, por exemplo, são as perdas que eu vou utilizar, né, da não aderente para aderente, mas a especialização em proteção, né, eu sou especialista em projeto de estrutura de concreto armado e protendido. Eu posso executar proteção aderente ou não aderente, né, isso não impede. Num MASP ou numa obra residencial, numa obra de prédio de grande porte e numa de pequeno porte. Claro, é interessante que a gente tenha um conhecimento, né, para fazer esse projeto, para a gente garantir a segurança e a eficiência dele. Ah, entendi. Então, assim, a parte de você falar assim, tem um preconceito de achar que é mais uma equipe, mas aí seria por conta da especialização dessa equipe, de ter essa mão de obras. Uma mão de obra especial, porque não é, igual você falou, não pode ser qualquer um que vai executar, porque a gente está falando... Não, porque você vai botar um cabo lá no meio do concreto por exemplo, se eu tenho um trecho de um projeto que eu tenho ali 15 cabos e uma viga, por exemplo, cada cabo vai ser puxado por uma força de 15 toneladas. Então você imagina, 15 cabos sendo puxados a 15 toneladas. É muita carga, muita força. Então se o projeto não tivesse sido bem feito, não tivesse sido bem aferido na obra, a gente pode ter problema ali. E no ato da proteção, ela pode estourar um elemento ali, pode estourar um elemento de concreto. Então, assim, tem que ter É bom a gente inserir um pouco esse medo, porque assim, eu não preciso ter especialização para fazer projeto de concreto protendido. A minha graduação me permite. Mas na graduação a gente não tem essa matéria voltada para projeto. Então acaba que a gente tem que buscar essa especialização. Agora, na parte da execução, aí sim, aí tem que ser uma firma treinada, né, que saiba manusear o equipamento, fazer a leitura desse equipamento, para que ele, né, faça essa puxada dos cabos de acordo com as normas, de acordo com o projeto. Imagina você puxar um cabo de qualquer jeito, que... Imagina que a pessoa vai utilizar, não sabe ler o manômetro, né? Aí ele puxa com o dobro da força. Ele vai estourar a tua laje, vai estourar o cabo, vai estourar o cabo, pode estourar o cabo, pode estourar o concreto, pode machucar. Não acaba com a laje. Tanto que, por exemplo, tem norma, você não pode utilizar o macaco na tua frente aqui puxando. Porque se esse cabo escapa, é uma força de 15 toneladas no macaco que pesa 30 quilos. Atravessa você. Então você tem que fazer a puxada com o macaco virado pro outro lado, sem ninguém no radiação. Então, assim, tem que ter uma mão de obra especializada. Por isso que tem um pouco de preconceito ainda, principalmente em obras residenciais de residência, de trazer. Porque se eu pego um prédio, eu tenho um volume, né, um volume muito grande, isso se absorve. Eu tenho uma casa com 2 lajes e tem que proteger uma, o cliente já vai ficar um pouco, nossa, mas vou ter que trazer uma mão de obra especializada só para isso. Só que eu não vejo como desvantagem ter mão de obra especializada na obra. Eu vejo, na verdade, como uma vantagem. Não é desvantagem, mão especializada em lugar nenhum. Exatamente. Eu acho que a gente tem, quanto mais mão de obra especializada, melhor. E como é que, por exemplo, quantos cabos, é uma quantidade de cabos específicas dentro do concreto? Por exemplo, a viga, depende do tamanho da viga, e é um X número de cabos. Isso, essa quantidade de cabos não é padronizado, né? É lógico que esses cabos têm que caber dentro do elemento, mas ele é de acordo com o projeto. Então, uma casa são quantos cabos? Vamos pensar numa casa de uns... Eu não consigo te passar são quantos, porque vai depender muito das cargas. Mas, por exemplo, geralmente a gente tem um consumo de 3 a 5 mil quilos, de 3 a 5 mil quilos por metro quadrado de área, entendeu? Eu não tenho assim, são tantos cabos para aquela casa. Não existe isso. Vai ser de acordo com o projeto. É o projeto que vai definir. Entendeu? Então, assim, através do projeto, das cargas, da solicitação, eu tenho, às vezes, um vão de 6 metros que, às vezes, com 5 cabos eu resolvo. Eu passo para um vão de 8, que eu vou precisar de mais cabos. Ou, às vezes, eu tenho um vão de 8, mas uma carga de cobertura mais leve, eu não vou precisar dos mesmos cabos. Então vai depender de quantos... Vai depender da minha carga, vai depender do meu vão, vai depender da tipologia do projeto.
Não, era só pra gente entender quantos cabos tem lá no vão do MASP. É cabo pra caramba. A gente tem que fazer uma pesquisa às vezes para saber. Mas geralmente tem índice, né, na quantidade, mas geralmente é difícil eu não consigo estimar, não, uma casa vai ter tantos cabos, né? Porque eu posso protender a casa inteira, por exemplo, todas as lajes, todas as vigas, como ao mesmo tempo, não, eu preciso só dessa viga aqui com proteção. Eu entreguei um projeto recentemente que a casa são 2 andares, em torno de 500 metros quadrados, de alto padrão. Ela tem 4 vigas protendidas. Eu não precisei protender o resto dela, não teve necessidade, mas essas 4 vigas eu precisei. Que são os lugares que tem maiores vãos. São balanços de 8 metros, onde está a suíte master do casal. Então, assim, aí a gente precisou protender. Então, assim, nem sempre eu vou precisar protender a edificação inteira. Quando a gente fala de prédio, se você vai protender uma viga, já é interessante você mudar o sistema inteiro e protender todo. Porque, por exemplo, eu estava lendo, né, um respeito do Burj Khalifa, né? Eu acredito que esse deve ser assunto de roda de engenheiro e arquiteto, me fala sobre isso. E provavelmente é um prédio que deve estar utilizando a parte de proteção. Para falar a verdade, eu não pesquisei, não sei se eles utilizam, né? Mas assim, a proteção é utilizada muito afora também. Na verdade, a utilização dela é muito forte nos Estados Unidos. E para prédios de grande porte, muito altos, igual o Burj Khalifa, às vezes a proteção, além de utilizar para diminuir, né, o tamanho dos elementos, a vencer vãos maiores, ele também é utilizado para ajudar a garantir a estabilidade global. São prédios muito altos, então eu preciso. Quando a gente tem uma parte da norma nossa, que eu tenho que aplicar alguns redutores de resistência, né, de rigidez na nossa estrutura, porque a gente não tem uma garantia que todo concreto vai funcionar igual tem o gráfico que a gente tem na norma. O concreto é um material muito heterogêneo, né? Ele vai depender da dureza da água, do índice de forma da brita. São várias, né, variações. São muitas variações, são muitas incógnitas nele. Quando a gente aplica a proteção, né, a norma permite que a gente reduza esse redutor. Então eu consigo trabalhar com a estrutura mais próximo de 100% da capacidade dela. Então, às vezes, para prédios muito altos, às vezes eu nem tenho vãos grandes que precisariam da proteção. Mas eu preciso garantir essa estabilidade, né? Porque o prédio muito alto ele vai tender a deformar lá no topo muito mais. E não tem nada a ver com o balanço do prédio. Não, tipo, assim, a estabilidade do prédio. A estabilidade global do prédio ela vai influenciar nisso, né? Porque quanto mais estável é meu prédio, né? Melhor é esse comportamento dele. Ele vai movimentar. Todo prédio vai movimentar. Não tem como falar que aquele prédio movimenta zero. Não tem como. Ele é muito alto, né? Ele tem a ação do vento. Mas a norma estipula, né, que a gente tem alguns limites para garantir que esse efeito lá em cima não seja sentido por morador. Porque se você for pensar, principalmente, vamos pegar, não conheço o Burj Khalifa, mas você tem prédios enormes em Balneário Camboriú. Sim. Você está lá, construiu o maior prédio da América Latina, Balneário Camboriú. E se você passa por lá, o prédio ele não é largo, ele é fino. Sim. Então você olha e você fica assim, ó, como que esse São prédios muito esbeltos, né? Para em pé e ali, como é litoral, ele tem a força do vento ali é maior. Como é que esse prédio dessa altura ali na região sul é onde a gente tem os maiores índices de velocidade do vento, né? Ali o vento, a pressão do vento ali é bem maior do que aqui, por exemplo, no sudeste. Então ali tem essa questão também. Tanto que tá sendo construída agora a Sena Tower, né? Que vai ser o maior edifício residencial. Ele tem, eu não lembro se no projeto tem proteção, imagino que tem, mas além disso ele tem um sistema de pêndulo lá em cima, né? Que é um sistema para equilibrar. Então, se o prédio tem uma ação de um lado, ele faz uma ação contrária. Porque acontece, você tem morador lá né? Você tem acho que os últimos andares é um triplex, né? Então você tem gente morando, então você não pode ter esse prédio balançando muito, senão uma pessoa chega ali, ela fica com enjoo, ela passa mal, né? Não, eu não moraria, na verdade, né? Teve um caso num edifício que acho que esqueceram de considerar a carga das piscinas. Ah, eu vi. A carga da piscina cheia. Então ninguém podia encher mais a piscina, porque tinha piscina nas varandas. Tem um vídeo famoso também que o pessoal enche a banheira na suíte, nos últimos pavimentos de um prédio, não sei nem se aqui no Brasil. A água vai saindo da banheira, do tanto que balança. Justamente porque ninguém pensou nisso. Ou não pensou, ou ainda assim ainda está no limite normativo, a gente não sabe, né? Mas muitas vezes, não consideraram esse efeito, né? E aí
aí você tem um problema, né? Aí, por exemplo, vamos supor, você pega uso proteção para fazer um prédio mais estruturado. Aí você vai utilizar uma maior quantidade de cabos na estrutura do prédio, e aí, à medida que esse prédio vai subindo, você vai utilizando menos, é mais ou menos isso, né? Não, é que assim, por exemplo, se eu tenho um prédio muito alto, geralmente eu vou ter lá os 3 primeiros pavimentos, eu vou ter garagem, vou ter ali área de lazer, uma academia, né, um espaço pet, né, tudo isso. Aí eu tenho uma carga. Geralmente uma carga mais elevada do que residencial. Depois eu tenho ali, por exemplo, 30 repetições de apartamento. 30 repetições de apartamento são a mesma carga. Então vai ser a mesma quantidade de proteção. Geralmente no último pavimento, que é a cobertura, que eu só tenho telhado, talvez você utilize um pouco menos, que a tua carga é menor. Então a quantidade de cabos ela vai estar diretamente, vamos falar, num prédio alto, que ele tem uma simetria, né? Todos os andares eles são iguais, então eu não tenho diferença de vãos. A única diferença que eu posso ter ali, por exemplo, seriam cargas. Se eu tenho 20 pavimentos de residencial, o primeiro e o 20º vai ter a mesma quantidade de cabos praticamente, porque eu tenho a mesma carga. Ele não influencia de acordo com o vento. Não, ele não contou os móveis do apartamento. E se eu tiver a gente estima 50 pianos lá dentro, de acordo com a entendeu? norma, você precisa ter bastante móvel para atingir a carga que a gente utiliza, viu? A nossa carga. Você tem certeza disso? Sim. A gente calcula 150 quilos por metro quadrado. Você imagina que a cada metro quadrado do teu quarto, por exemplo, tem que ter 150 quilos. Essa é a carga que a gente utiliza. Vocês vai saber se alguém fez uma conta que não é. E assim, ó, o Brasil, ele acaba sendo referência da utilização de proteção? Não considero hoje como uma referência, porque acho que os Estados Unidos utiliza há muito mais tempo. Né? A construção norte-americana já tem muito mais tempo essa aceitação. Eu falo que o Brasil sempre tem referências na parte de cálculo estrutural. O Brasil tem muitos projetistas, o Brasil tem muitos professores que são referências no mundo de cálculo estrutural, sim. E com certeza, continuar essa toada de proteção no Brasil, a gente vai ter muita referência, sim, porque o Brasil é muito forte. Tanto na parte de literatura, quanto na parte de profissional. É um país um país que tem referência na parte de cálculo estrutural. É um país muito rico nisso. Mas a proteção está sendo mais utilizada, vamos falar, nos últimos 5, 10 anos, que ela está sendo bem utilizada mesmo, né? Talvez até um pouco menos. Mas assim, tanto que assim, a maioria das literaturas ainda que a gente busca são literaturas que vêm de fora. Tem muita literatura norte-americana que a gente utiliza. Algumas coisas que a nossa norma às vezes ainda não contempla, ou ainda não tem uma assertividade tão grande, a gente utiliza a norma norte-americana. Então, assim, não considero hoje uma referência, mas no âmbito de cálculo estrutural, né, de projeto estrutural, o Brasil é um dos países de referência. Porque não era costume nosso ter vão livre, mas é costume nosso, por exemplo, você construir barracões enormes. Sim, exatamente. Então, você tem a utilização nesse tipo de construção. Lá, por exemplo, hoje, principalmente em São Paulo, né, cresceu muito a procura por edifícios de andares livres. O cara faz uma torre comercial, ele só faz a divisória externa, hall de escada e alguns banheiros que são fixos. E aí a pessoa ela pode alugar o andar inteiro, metade do andar. Quando a gente faz esse tipo de projeto, um sistema de proteção ajuda muito, porque a gente tem um sistema a gente chama de laje lisa protendida. Eu não tenho viga. Então, independente se eu construir uma parede aqui ou uma parede aqui, eu não vou ter viga. Por exemplo, aqui a gente tem uma viga passando. Tem. Se eu não quisesse ver essa viga, eu teria que ter uma parede. Aí a gente não abriu para fazer aqui o local, você tem essa viga aparente. A ideia da laje lisa protendida é não ter viga. A laje apoia diretamente no pilar. Então a pessoa que alugou ali, não, eu aluguei 67% do teu andar, que é o que eu preciso. Ele pode modelar o escritório dele da maneira que ele quiser, o escritório ou a casa. A gente tem um exemplo de uma residência que a gente está fazendo, que internamente ela tem 4 opções de layout. Como é que a gente casa um pilar ali para que nas 4 opções de layout esse pilar não fique, né, atrapalhando alguma coisa? É muito difícil. Então o que foi a ideia? Fazer somente os pilares em volta da casa. Aí a gente tem vãos maiores e aí a gente aplicou a proteção. Mas aí você pode botar parede do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. E é parede, não é drywall. Não, é parede. Se a gente calcula a carga por metro quadrado ali de parede, você pode colocar a parede onde você quiser. Claro, fica uma estrutura um pouco mais pesada, porque eu não sei aonde você vai botar a parede. Então eu tenho que considerar que em cada metro quadrado da laje pode ter uma parede. Só que você tem essa liberdade, né? Se você quiser deixar o ambiente inteiro aberto, você pode. Se você quiser fazer 4 quartos, você pode.
Hoje, se pensar nisso, realmente para construção de casas, é uma grande vantagem. Hoje, por exemplo, a minha realidade seria uma casa com 3 quartos, né? Aí, beleza, eu comprei uma casa, ela tem 4. Aí eu vou ampliar esse meu quarto aqui, minha suíte, vou fazer um closet maior. Ah, não, minha realidade é 5 quartos. Beleza, eu divido o outro quarto aqui no meio e consigo fazer os 5. Entendeu? Então você tem essa liberdade. Traz pra gente essa liberdade. É interessante. E se olhar isso para a pessoa que está fazendo construtoras, principalmente quando você está vendendo condomínios, que você Sim. depois fala, faz do jeito que você quiser, você entendeu? Porque quando a gente, por exemplo, se eu pego um condomínio de casa de alto padrão, a maioria de quem vai comprar essas residências, quando pisar na casa, já vai vir com um decorador de interior, com Com o arquiteto, arquiteto. para fazer as modificações que quer. E é pertinente, afinal é a casa da pessoa. Então, mas se você for olhar isso, ele não é custo, ele é um investimento. É um investimento. Porque se a construtora trabalha dessa maneira e olha para você e fala, cara, a gente fez aqui as casas todas de concreto protendido e você vai poder fazer a organização exatamente Sim. da maneira que você quiser. O que parede que eu posso quebrar aqui dentro? Que você Qualquer quiser, meu uma. amigo. E os pilares? Não, só tem pilar lá de fora. Querendo ou não, é um ganho comercial que a construtora tem, né? Porque aí a pessoa vai analisar, essa construtora aqui eu não posso fazer nenhuma modificação. Essa construtora aqui eu posso fazer o layout que eu quiser. Mas eu acredito que assim, é porque nós somos consumidores finais, concorda? Sim. Então, você chegar para mim e falar assim, essa casa é de concreto protendido. Qual que é a probabilidade de uma pessoa saber o que é um concreto protendido? Não é. A conversa, por exemplo, essa conversa eu vou passar para a consultora. Meu argumento de venda de um projeto seria esse. Porque a consultora sabe o que é protendido. Quando eu falo para ela essa vantagem, ela vai entender. E aí ela vai direcionar. Por exemplo, ela já faz a venda, você tem 4 opções de layout e você tem total liberdade para quebrar as paredes internas. Para a construtora já é um ganho de venda. Porque se eu vou vender uma casa para você, fala, você pode fazer o que você quiser aqui no miolo da casa. Você fala, nossa, eu posso pensar a casa do jeito que eu bem entender. E você entrega 4 paredes, cada um faz o que quiser. Mas então, se tem tanta vantagem assim, por que muitas construtoras não utilizam? Se, por exemplo, o pessoal constrói um monte desses apartamentos, condomínio de apartamento. Aí você chega lá, a pessoa fala, não pode mudar uma parede aqui, não pode fazer nada. Se esse valor, que teoricamente não é tão grande, diluído, por que ele não utiliza isso nos prédios? É um pouco de, assim, é como se fosse um pouco de preconceito, né? A proteção só um pouquinho de preconceito, porque todo mundo acha que é um negócio muito complicado, né? As consultoras têm as suas equipes que têm os treinamentos. Nossa, vou ter que treinar a equipe de novo. Então tem esse certo preconceito. Tem um professor meu que brinca, ele fala assim, só não gosta de proteção quem ainda não fez. Em São Paulo na cidade de São Paulo tem é bem difícil a entrada, sabe? Eles ainda têm um pouco receio com a proteção. Só que começa a se utilizar, não tem jeito. Aqui em Poços... Até agora, se eu fosse dono de construtora, eu já ia querer tudo. Se eu fosse construir uma casa, eu ia falar, vamos fazer esse negócio aí protendido. Não, hoje em dia eu não vejo desvantagem. Se não tiver necessidade, tudo bem. Agora, se você já partir do inicial do teu projeto arquitetônico, né, tendo essa opção da proteção, você vai ter muita vantagem. Porque você constrói mais rápido, você economiza consumo de material, você dá essa liberdade para o teu cliente final ali, né, de poder abrir uma parede, mudar um cômodo ali dentro. Você traz uma facilidade. Imagina uma laje que eu não tenho viga nenhuma atravessando, a facilidade para a parte de tubulação é muito mais fácil. Então, assim, eu particularmente só vejo vantagem. Vejo muita vantagem quando lógico, tem que ser analisado a cada projeto. Se vale a pena, não tem desvantagem. Então, mas quando que não vale a pena? Por exemplo, se eu dou uma casa térrea, uma casa popular, uma casa de padrão normal, não vale a pena porque uma casa padrão normal eu vou ter uma laje treliçada. É uma laje que tem um custo bem mais inferior. O que é uma laje treliçada? É uma laje pré-moldada com aqueles trilhos e com um enchimento de isopor. Sei. É o mais tradicional que a gente tem no Brasil. Quando eu pego essa laje e pego uma laje maciça protendida, a laje maciça protendida vai ser mais cara. Porque ela é concreto puro. Porque ela é concreto puro. A outra ela tem enchimento, aí ela tem o trilho, que também é mais em conta. Mas esse enchimento serve para poder baratear. Serve, porque são trechos que eu não preciso de estrutura, por exemplo. Então é como se fosse só um enchimento. Eu achei que eles colocavam isopor para alguma coisa tipo térmica. Não, é o que acontece. Para você não ficar com a laje cheia de buraco ali, você coloca um enchimento. Antes eu utilizava a lajota.
A lajota ela tem um custo alto de produção e também ela tem um peso elevado, então ela aumenta o peso da minha estrutura. Então começou a se utilizar isopor porque ele é mais leve, né? E eu posso modelar ele do tamanho que eu quiser. Então quando você comparar essas duas estruturas, lógico que a estrutura com concreto maciço, seja protegido ou não, vai ser mais cara. Agora, quando eu começo a trabalhar com edifícios de grande porte, médio porte, às vezes a laje treliçada não vai me entregar um consumo legal, porque eu também preciso da rigidez da laje. E a rigidez da laje maciça é bem melhor. É muito mais rígida do que uma laje treliçada. Aí entra, se eu comparar laje maciça lisa em concreto armado e laje maciça lisa em concreto protendido, aí em concreto protendido eu vou ter um consumo muito menor de material e uma produtividade bem maior. Porque eu tenho menos armadura, menos concreto, menos forma. Né? Porque eu tenho uma espessura menor. Então, mas eu preciso de uma mão de obra externa. Precisa de uma mão de obra externa. Mas mesmo assim, ela leva muita vantagem. Porque acontece, hoje, se a gente pegar a parte mais cara que a gente tem na construção nossa de concreto armado, é o aço. O aço é extremamente alto, ele é indexado ao dólar, né? Então, tudo isso que está acontecendo, o aço geralmente é o primeiro que sofre. Né? O concreto, a gente tem a nossa produção própria aqui, bem mais tranquilo. Agora, quando eu pego um consumo de aço, aí eu pego uma laje que eu diminui o consumo de concreto, ao mesmo tempo diminui o consumo de laje, de aço, e também diminui o consumo de forma, isso tudo vai absorver a minha mão de obra especializada de proteção. Eu acho que ninguém faz essa conta, não. Quem faz essa conta... É o arquiteto. Não, quem faz essa conta, que vale mais a pena, está construindo com proteção. A gente tem construtor aqui em Poços que já está utilizando o sistema de proteção. Quando a gente fala sobre projetos, a gente fala, vou construir, vamos falar de qualquer casa, prédio e tal. Aí eu tenho um projeto arquitetônico. O concreto protendido é um assunto conhecido para arquitetos? Hoje já está um pouco mais, mas tem alguns ainda que não tem esse conhecimento. Às vezes fala em proteção, o pessoal já pensa em um elemento pré-moldado protendido. Existe uma laje que a gente chama de vigotinha protendida. É muito parecido com essa laje treliçada que eu falei. Ela é protendida antes, ela é um pré-fabricado. Muita gente confunde com essa, né? É o mesmo sistema, a mesma proteção, é o mesmo cálculo, só que ela já é um elemento pré-moldado, ele é só a laje. Mas geralmente ele não está muito ainda na boca do arquiteto. Hoje já está um pouco mais, porque a gente tem muita gente utilizando, né? Hoje, tanto que a gente já tem... Aqui em Poços, eu fiz um projeto de uma casa, já tem proteção, outro dia eu vi uma executando com proteção também. Então hoje já está bem mais no conhecimento. Aí você, como engenheiro, vai passando nas construções e fala, esse aqui é protegido. Gente, é impressionante. Não existe um engenheiro no Brasil que não passe e repare a estrutura. E tem muita equipe para poder fazer isso no Brasil? É uma coisa que você acha fácil? Não, um dos problemas que você tem essa dificuldade, assim, por exemplo, aqui em Poços, até um tempo atrás não tinha. Hoje tem uma empresa, né, que está aqui próxima, são conhecidos meus, inclusive que executaram, né, 2 obras aqui em Poços pra gente, que a gente fez o projeto, mas antes, o principal motivo por não ter, principalmente aqui em Poços, é que a gente tinha que buscar em Campinas, em São Paulo, e aí isso se tornava muito caro. Porque imagina eu pegar para fazer uma casa, eu ter que trazer deslocar uma equipe lá de Campinas, que já tem um preço maior, né, já é um custo de vida maior, para trazer para cá. Aí o preço acabava ficando muito caro, então o pessoal não utilizava. Hoje, com a equipe aqui, com o sistema mais difundido, a gente consegue equalizar melhor os preços. Então, se a gente fosse falar sobre desafios do concreto protendido, uma primeira seria essa qualificação de mão de obra, empresas qualificadas. Essas empresas, isso. O que mais? Eu acho que hoje basicamente seria a empresa e seria mais a questão vamos colocar, na cabeça de quem vai construir, né? Entender. Mas eu não entendi até agora porque esse preconceito, eu já sou super a favor já do Ainda bem, se eu for construir uma casa, eu vou colocar. Porque assim, às vezes tem muita, às vezes não é nem o cliente em si, às vezes o próprio construtor. A gente tem uma característica na nossa construção civil que a gente é muito tradicionalista. Né? A gente tem ferramentas novas saindo, você vai passar para o consultor, o pessoal fala assim, não, estou acostumado a fazer assim. A gente tem essa cultura no Brasil, então isso atinge também a proteção, né? A gente teve um outro podcast que falava sobre nanotecnologia. Uhum. E aí a pessoa que veio comentar sobre isso, ela estava falando sobre os pisos, né, que tem nanotecnologia, o concreto que tem nanotecnologia. Sim. E tudo mais.
E aí ela falava justamente isso. Falava assim, é um preconceito porque a maioria das pessoas olha e fala, ou acha que pelo fato de falar a palavra concreto armado por mais que a pessoa às vezes nem saiba o que é, mas está na boca de todo mundo. Tá na boca de todo mundo, né? Concreto armado, já escutei essa palavra. É. Agora você fala concreto pretendido, você fala, eu não sei o que é essa palavra. Quando você utiliza, por exemplo, mais uma outra, aqui tem um piso que usa nanotecnologia, ele é autolimpante e não sei o quê. E aí a pessoa fala, nossa, já utilizou, aí você já aumentou o custo. Eu acredito que o que a gente tem que começar a entender, e construtoras têm que começar a entender, é que a utilização desses materiais novos, eles não vão trazer esse benefício que muitos a longo prazo, mas eles trazem benefícios agora. Agora, exatamente. É isso que precisa entrar um pouco na cabeça. Então, assim, não é que, então agora tudo vai ser protegido. Não, tem coisa que não tem necessidade, e tá tudo bem, é normal. Mas, assim, a gente precisa parar com um pouco desse preconceito de novas tecnologias. E ó que a proteção não posso nem falar que é nova tecnologia, porque na verdade é muito antiga. Ela está sendo só mais utilizada hoje. Mas a gente está em contato com obras e tudo, a gente vê que tem um pouco de preconceito. Só que uma construtora grande, né, as construtoras grandes que a gente tem na cidade ou em outras cidades, elas fazem muita conta. Para elas não importa esse negócio assim, sempre fiz assim. Não, vou fazer conta. Se compensa financeiramente, eu vou fazer. Porque ela entrega uma construção de grande porte. Uma construção de pequeno porte, você tem um prejuízo pequeno. Né? Proporcional ao porte da edificação. Uma construtora que entrega um prédio com 200 unidades, se ela tiver um pequeno prejuízo em uma unidade, no final das contas ela vai ter um prejuízo grande no edifício todo. Então a construtora ela faz conta. Se ela precisar treinar o pessoal dela para utilizar uma nova tecnologia que daqui a 10 anos vai trazer um lucro para ela vai fazer. Para o construtor menor, às vezes ele não vai fazer essa conta, porque ele não vai construir muito. Então ele vai falar assim, não precisa fazer isso aí não. Eu tô acostumado assim. Mas eu acho que você fala sobre preconceito, agora eu entendi onde é que está o preconceito, mas é o preconceito de utilização de materiais. Olha só, se você utilizar, por exemplo, a gente está falando de nanotecnologia no concreto. Uhum. É um concreto que não absorve tanta umidade, é um concreto que tem muito mais durabilidade, é um concreto de que tem muito mais proteção, mas não usa mofo, e aí junto disso você coloca um dispositivo de proteção, porque você consegue fazer um vão liso, você consegue utilizar. Olha a qualidade que você vai ter de uma obra como essa. A gente fica falando muitas vezes, por exemplo, as coisas antigamente duravam mais. Hoje tem muito pessoal que constrói prédio, nem terminou de entregar os apartamentos, os prédios já estão rachando. Exatamente. E tudo mais. Eu acredito que essas novas tecnologias, apesar da proteção não ser novas, como você disse, mas para que a gente possa entender que isso há uma durabilidade maior. Exatamente. Dentro das construções. O material que ele vem com a nanotecnologia embutido nele, não é à toa, não é por graça. A gente está, por exemplo, alguns materiais perderam a qualidade porque alguns produtos não podem mais ser utilizados. Tem sempre o exemplo da cola de sapateiro. O pessoal que trabalhava nisso odiou quando tiraram um composto químico, mas era um composto químico que o pessoal ficava viciado e era prejudicial. Ele perdeu a qualidade. Então a ideia da tecnologia hoje é trazer esses benefícios, essa durabilidade que tinha antes, sem ter algum material prejudicial à saúde. É igual os canos de cobre. Exatamente. Então o que acontece? Essas tecnologias são inseridas para que a gente tenha essa durabilidade de volta. Só que a gente precisa ter aceitação. E a construção civil, ela é difícil essa aceitação. Mas não é só durabilidade. Você está falando também sobre tempo de obra. Sim. Quando você fala sobre proteção, por exemplo, você está utilizando, você está menos tempo. Por exemplo, quando a gente calcula, quando a gente faz um projeto de estrutura, eu sou responsável por garantir a segurança daquela estrutura através do meu projeto, lógico, com manutenções, né, que tem que ter, durante 50 anos. Então, assim, se eu começo a aplicar essas técnicas, por exemplo, de proteção, eu sei que ela vai atingir essa garantia, porque eu sei que eu vou ter bem menos fissura, eu vou ter bem menos, eu vou ter uma menor influência do oxigênio entrando nesse concreto e oxidando a armadura. Então a gente precisa utilizar em algumas formas isso para poder compensar ali um material que perdeu um pouco de qualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cidades inteligentes, construções inteligentes e tal,
o pessoal acha muito que é muito voltado para aquelas tecnologias que a gente consegue ver. Eu vou colocar, por exemplo, automação na casa inteira. Isso é só isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, você está utilizando de uma tecnologia que você está vendo ali, que dali 2 anos, 3 anos, ela já virou obsoleta. Sim, essas cidades inteligentes, a gente costuma falar que parece que essa parte de automação, todo mundo liga isso porque é o que vê. Porque acha que é inteligente, acha que o pessoal acha que tecnologia é isso. Mas na hora que você traz, por exemplo, um estudo que olha, que fala, proteção vai te garantir muito mais tempo de obra, vai te garantir muito mais tempo de vão. Você vai conseguir ter um vão que realmente... Sim, e por exemplo, a construção inteligente, ela não tá só na automação, pelo contrário. Por exemplo, a própria arquitetura. Se eu tenho uma casa com dimensionamento de janela, de entrada de luz adequada, eu vou ter menos tempo de luz acesa, né? Se eu tenho uma estrutura, né, que por ser protegida, tem um consumo menor de concreto, eu tenho uma emissão menor de CO2, eu tenho um período de manutenção entre manutenções maior, eu tenho uma durabilidade da estrutura maior. Então, assim, isso envolve tudo, uma cidade, uma construção inteligente. É que realmente a parte da automação todo mundo vê, que você chega ali, Alexa, liga a luz, né? O pessoal gosta de ver. Mas se for só isso, para mim não é construção inteligente, é uma tecnologia empregada. A construção inteligente ela tem que englobar tudo isso. E eu acho que a proteção ela ajuda muito nesse sistema, porque a gente tem uma vida útil prolongada da estrutura, né? Eu tenho uma redução, né? Então eu enxugo um pouco mais o consumo de material. Eu enxugo o consumo do concreto, eu diminuo a emissão de CO2. Eu enxugo a quantidade de aço nas minhas obras, eu enxugo a quantidade de extração de minério nas cidades, né, para poder produzir esse aço. Então, assim, tudo isso impacta. Se eu diminuo a quantidade de pilares, se eu diminuo, por exemplo, não tem viga, você tem economia de água, você tem economia de... Eu diminuo o desmatamento. Então, assim, isso é uma construção inteligente, né? Isso eu acredito que seja a construção inteligente e eu acho que vai ser para o futuro. A gente vai precisar disso. Eu acredito que cada vez mais... os próprios arquitetos, porque quando você vai construir uma casa, alguma coisa, você não vai conversar com o engenheiro, você vai conversar com o arquiteto. Então tem que ter essa visão do arquiteto para que ele possa trazer essas tecnologias e tudo mais e mostrar essa vantagem para o cliente final dela e falar, olha, esse é o tipo de construção que a gente precisa investir agora para você ter uma casa que seja realmente duradoura, que vai te dar menos manutenção. Eu penso nisso. O arquiteto, ele a gente fala muito da estrutura, né? É o engenheiro que define, mas na verdade essa conversa tem que estar lá atrás já com o arquiteto. O arquiteto, querendo ou não, é a porta de entrada. Porque eles inventam um negócio para vocês e falam, problema do engenheiro. Exatamente. Cara, imagina a conversa. Eu não posso falar muito isso porque eu tenho muito parceiro arquiteto que traz projeto para mim. Mas eles sabem das loucuras. Isso aí é problema seu. Aí você fala, beleza, o negócio que é aqui 350 mil metros quadrados de vão livre. Aí você fala, beleza, a gente vai ter que usar aqui proteção. Não, mas aí você vai estar querendo trazer uma pessoa. Aí o cliente fala, mas aí você vai me quebrar. Eu não, né? A gente só quer dar a solução. Não, mas dá um jeito de fazer 1000 metros quadrados de vão livre sem isso. Hoje a gente já tem, né, já consegue ter um papo mais próximo com o arquiteto, às vezes alguns arquitetos que a gente tem em parceria, eu estou desenvolvendo um projeto e estou pensando no vão assim assado. A gente consegue seguir assim, preciso diminuir esse vão, dá para trabalhar assim. Então já tem um pouco mais esse contato. Porque durante um tempo era a mesma faculdade, arquitetura e engenharia. Aí separou e parece que virou até inimigo, né? Piadinha de um lado, piadinha do outro e viraram inimigo. Só que é o seguinte, eu não posso ter inimizade entre arquiteto e engenheiro porque a gente faz parte do mesmo processo, né? Então hoje está voltando, né? Hoje parou com essas briguinhas, então hoje os arquitetos voltaram, né? Os engenheiros e arquitetos acabaram com isso. Então a gente tem um papo mais próximo hoje com o arquiteto. Todos os arquitetos que têm parceria comigo, eu já apareci um dia no escritório para a gente fazer uma reunião e já expliquei sobre a proteção. Então, assim, às vezes eles me procuram, Caio, me explica um pouco sobre essa proteção aí, porque eu vou passar isso aqui pro cliente, tô achando que vai dar certo nesse tipo, só que o cliente precisa entender. Porque o cliente, o arquiteto é a porta de entrada do cliente. Eu acho que o cliente, na verdade, ele acaba entendendo quanto vai custar. Exatamente.
Quanto vai custar E e assim, quanto tempo vai demorar? Como ele tem esse, vamos supor, ele tem esse preconceito de não saber o que que é, ele fala assim, não, o que que é isso, né? A minha casa vai ficar o dobro mais caro. Se o arquiteto tem esse conhecimento, vai passar para ele. E eu também não ligo, às vezes o cara, vou fazer uma reunião, explicar para o cliente, pode participar, a gente participa. Porque quanto mais gente souber, por isso é legal até o podcast, né? Quanto mais gente souber do sistema, e que não é um bicho de sete cabeças, igual muita gente acha que é mais fácil eu explicar. Tanto que já ganhamos um cliente para proteção. Não, já falei, se um dia eu for construir uma casa, eu vou querer 1.000 metros quadrados de vão livre. Obrigatoriamente eu vou fazer como próprio. Não, você sabe que a gente fala sobre essa parte de cidades inteligentes, a gente fala de automação. A gente vê muito, por exemplo, você vai construir uma casa e aí a gente vai nesses aberturas de venda da casa. Sim. E aí a pessoa vira e fala assim, olha, essa é uma mania de falar sobre aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, ele vai falar sobre essa pintura emborrachada, que não traz mofo, que se a criança pintar, você só passa um paninho, por exemplo. Aí ele vai falar sobre essa automação que você está vendo. Ou você vai falar sobre o blindex que está ali, que é um blindex mais temperado do que os outros, e que se ele explodir é igual o Duralex, quebra um monte, que não vai machucar ninguém. Então é muita mania de você falar daquilo que você está vendo. Mas na verdade, se você fala sobre a parte estrutural da casa, ela é a parte mais importante. É o que vai manter a casa ficar em pé. Exatamente. Por exemplo, eu não consigo entender uma residência que fala que ela tem uma, né, não, isso aqui é uma residência inteligente. Chega no verão, eu tenho que fechar tudo e botar o ar-condicionado no talo. Tem certos lugares que você vai precisar de ar-condicionado, você precisa de refrigeração. Agora, quanto menos você precisar do equipamento elétrico para climatizar a tua casa, mais inteligente ela é. Tem certas épocas do ano, a gente, né, no pós-caldo, quando tá fazendo calor, a gente tem sofrido, né? A gente não tá acostumado com calor aqui em Poços, mas assim, se toda hora que esquenta um pouquinho a tua casa ferve, ou faz um pouquinho de frio a tua casa gela demais, não é uma construção inteligente só porque você tem automação, né? E isso envolve também, estou falando isso um pouco no âmbito da arquitetura, mas isso envolve na estrutura. Então não adianta nada eu falar que eu fiz uma casa inteligente quando eu tenho um consumo exagerado de concreto, aço e forma para construir a minha casa. Mas eu acho que isso é uma coisa de brasileiro, porque se você olha, por exemplo, outros países, eles têm uma preocupação muito maior em cima da fundação da casa. Sim. Então, tanto que se você for fazer qualquer tipo de reforma na sua casa, muitos países, você precisa de uma autorização da prefeitura para você poder fazer qualquer tipo de adaptação. Sim. E aqui no Brasil a gente tem uma mania que você faz um projeto, coloca lá na prefeitura, os caras, beleza, aprovou, daqui a pouco você chega lá, o negócio... Uai, mas não foi isso que eu aprovei. A gente chama de autoconstrução, né? É os condinhos que você vai juntando ali. Os puxadinhos. E aí você vai fazendo um monte de puxadinho e acaba não tendo essa preocupação. Sim, exatamente. E eu acho que a gente tem muito disso porque a gente vive num país que você não tem furacão, não tem terremoto, então você acaba não pensando. Não acaba não pensando nisso. A gente acaba estando num país que a gente tem menos dinheiro. Então, tudo pro brasileiro é um pouco mais difícil, né? Aí o que acontece? Nossa, vou ter que entrar na prefeitura, vou ter que pagar taxa, a prefeitura é burocrática, demora para aprovar, eu quero fazer isso aqui rapidinho. Então tudo isso entra na nossa cultura, né? A cultura nossa é assim. Lógico que a gente tem que tentar mudar, né? A gente, recentemente, uma coisa que a gente via muito pouco, e recentemente a gente acabou vendo mais, algumas autoconstruções, né? O pessoal sai ampliando. O cara faz um prédio de 2 andares e por conta própria ele vai aumentando. A gente teve recentemente vídeos de prédios tombando. É uma coisa que a gente não via antes. Hoje tem uma preocupação muito grande Mas aí é para prédio, né? Eu, por exemplo, beleza, construir uma casa. Se eu fosse construir uma casa, eu não ia pensar muito estruturalmente. Eu ia, às vezes, pensar naquilo que a gente vê, mas é porque é o comum de todo mundo. Mas se eu fosse morar no Burj Khalifa, ou se eu fosse morar num edifício lá em Balneário Camboriú, no último andar, com certeza eu ia pensar, cara, esse negócio aqui vai parar em pé. Mas aí tá um pouco do erro, por exemplo, porque não é só porque é uma casa. Beleza, mas querendo ou não, se eu pegar um sobrado, às vezes um pilar ali, vamos falar, o pilar mais carregado de uma casa, eu posso ter 60, 70 toneladas.
Querendo ou não, a gente, às vezes, fala assim, é só uma casinha, mas querendo ou não, é muito peso. Uma laje cair em cima de uma pessoa é fatal, né? Então a gente precisa, às vezes, inserir um pouco mais de medo nas pessoas. Eu acho que falta um pouco mais de conhecimento das pessoas. De entender, assim, a real. Às vezes o pessoal, a gente tinha um problema um tempo atrás, que o pessoal não queria fazer a investigação de solo pra gente fazer a fundação. Ah, não, mas quanto que custa? R$ 1.500. Não, Pô, mas isso aí é bíblico? Constrói sua casa exatamente. em Aí o que acontece? A pessoa quer fazer uma economia de R$ 1.500, por exemplo, ele vai construir uma casa de hoje, no mínimo, você vai construir uma casa aí tirando o tempo, você vai construir uma casa no mínimo de 700 mil. Você deixa de gastar 1.500 para fazer uma fundação decente e vai botar a tua família ali dentro. Então, assim, hoje, por exemplo, essa questão da investigação de solo, que a gente chama de sondagem, já é bem mais, né? Já tá meio que na cabeça do pessoal. O pessoal já vem com essa ideia e já aceita. Antes era uma briga. E hoje tem um pouco da proteção. A vantagem, pelo menos, é que a proteção não é obrigatória. Eu não sou obrigado. Mas Só que é uma necessidade. Eu preciso mostrar os prós e contras, né? Se a pessoa quiser fazer, beleza. Se ela não quiser fazer, mas tiver necessidade, não tem o que fazer, né? Aí ela vai precisar fazer. Então, assim, precisa estar inserido um pouco mais na mente. O brasileiro precisa ter um pouco mais de conhecimento geral nesse ponto. E, assim, e também escutar o profissional, né? Se a gente vai no médico, o médico fala, ó, você tá mal assim, você precisa tomar esse remédio. A gente sai do consultório do médico, vai na farmácia e compra o remédio. Então, a gente precisa escutar também todos os profissionais. Ó, se o arquiteto falou para fazer isso, ele estudou para aquilo, né? Então, assim, eu vou acatar. O engenheiro falou pra gente fazer assim, que eu vou garantir segurança, que eu vou economizar. Então, eu vou acatar. Eu não vou acatar o vizinho que falou que na maioria, não, quando eu construí eu não precisei fazer isso. Google. Inteligência artificial Chat GPT, me conta sobre proteção. Então, assim, a gente precisa ter mais esse conhecimento aí, o pessoal aceitar mais a ideia, a opinião do profissional, pra gente ter um alinhamento melhor em tudo. Entendi. Então, deixa um recado para os seus amigos arquitetos, para eles estudarem sobre proteção. Tudo proteção, porque vocês vão ter menos pilares nas casas. Vocês vão poder fazer os vão livres dos seus clientes. Mas passa o vão pra gente antes para ver se dá certo. Porque senão, você dá a mão, que é o braço, né? Então. Mas aí o problema é do engenheiro. Depois o problema é nosso, a gente passa o problema pro cliente, né? O cliente que paga. E você deixar um recado para os amigos engenheiros que estão querendo entrar para montar empresas de proteção. Eu acho que assim, se você está formando, quer trabalhar com cálculo estrutural, porque assim, a engenharia tem muito ramo, né? Eu especificamente fui para a área de estrutura, tem gente que acha que é loucura, né? Mas eu gosto. Então assim, quem está trabalhando, quem for querer trabalhar na área de concreto armado, né, de projeto estrutural, eu acho que é primordial aprender sobre proteção, porque a gente está vendo cada vez mais e eu acho que isso não retroage. É uma coisa que eu acho que não vai retroagir. A gente tem construtoras hoje que chegam pra gente, a gente tá pleiteando um orçamento com a construtora. Se você fecha, qual que é o sistema? Não, a gente vai utilizar proteção. Ele já entrega pra gente, eu quero proteção, acabou. Então, assim, hoje é muito utilizado. Então, é um conselho que eu dou, né? Eu, depois que eu formei, passou acho que 2 anos, eu comecei a estudar proteção, eu estudei por 1 ano, alguns cursos online. Hoje tem muito curso online bom, hoje a gente tem essa vantagem, né? E 1 ano estudando para depois entrar no mercado. De fato, é muito vantajoso. Então, assim, quem quiser trabalhar na área de projeto estrutural, não é obrigatório, né? Mas eu acho que é muito vantajoso estabelecer a proteção. Concorrente do Caio. Quem tiver essa necessidade de abrir uma firma, né? Se fizer as coisas certinho, se aprender certinho, abrir firma de proteção é muito vantajoso também se você quiser atuar na área de execução, né? Eu tenho uma firma de um pessoal que é conhecido meu, que eles abriram realmente, tem muito serviço. Porque aqui na nossa região não tinha, né? Então você consegue atender todo mundo. E a diferença do preço de uma empresa de Campinas para uma empresa local, né, tá no deslocamento dela e no tamanho da empresa. Então, é bem vantajoso. Eu acho que assim, o pessoal às vezes fica com medo de concorrência. Eu acho que quanto mais concorrência legal, né, concorrência de alto nível, é melhor. Eu preciso que o sistema de proteção seja difundido, que todo mundo veja que é um sistema vantajoso, porque senão eu nunca vou conseguir vender o meu projeto, né? Então não adianta ter profissional, ter um tanto de concorrente que não entende nada de proteção, resolve fazer, o cliente gasta mais, né? Porque se você não souber fazer muita proteção e se você for fazer um projeto, você pode fazer o teu cliente gastar mais. Aí ele vai olhar e falar, não, isso aqui não funciona, não existe. E aí a gente tem cada vez mais gente saindo, né, dessa ideia. Então a ideia é ter bastante gente apurada assim, né, nessa parte, para poder ter cada vez mais vantagem, o pessoal entender que é um sistema vantajoso. Gostei. E se alguém quiser te achar, Caio?
Para me achar, é só achar meu Instagram. Ou então no meu telefone e no escritório. E qual que é o seu Instagram? É @eng.caiobfranco. E o seu telefone? 988496152. 35? 35. 35, a gente ainda está aqui no interior de E se você de quiser Minas procurar no Instagram Gerais. também, Método Projetos, é o nosso escritório. Aí, aqui em Poços tá facinho de achar, Tá gente. facinho, Tá mas esse podcast aqui vai pro Brasil inteiro. Vai pro Brasil inteiro, é. Então, se alguém Isso é quiser de importante do fora, DDD-35, né? tá vendo? Alguém de fora que vai falar assim, puxa, eu tô precisando de um engenheiro bom aqui para fazer uns cálculos aqui, ó. Não pode procurar a gente. Já tem um engenheiro bom. Com certeza. Caio, foi um prazer, adorei. Prazer foi meu. Já tem uma pessoa aqui, ó, se eu for construir, com certeza, Vamos amadurecer meus essa 1.000 ideia, metros então. quadrados de vão livre, com certeza vai A ser. gente vai ser- viabiliza. Vai ser com concreto protendido. Com certeza. Obrigada, Eu viu, que pela agradeço. participação. Para vocês foi um tema super legal. Espero que vocês tenham tirado o preconceito sobre o assunto e entendido mais, né, o pessoal que é arquiteto, para que a gente possa passar isso para os seus clientes. A gente gostou muito. Eu espero vocês no próximo podcast. Muito obrigado. Até mais.